Gringos falando do Brasil sem filtro. Prepare-se para histórias surpreendentes, choques culturais e muito orgulho nacional. Porque quando o mundo olha para cá, sempre tem algo que impressiona. Guys, this is a passion fruit in Brazil. This is a passion fruit in Brazil? Yes. In Europe they're this small. And this is passion fruit in Brazil, guys. This is crazy. Look how big it is. How? 5,99 reais per kilogram. Uma americana conta que já sabia um pouco de português, mas foi no Brasil que tudo mudou. Ela se encantou com a cultura, voltou a estudar sério e encontrou no amor e na dedicação a fluência. Eu sou americana, casada com brasileiro, e uma coisa que muita gente me pergunta é se eu já falava português antes de conhecer meu marido. A resposta é sim, eu já falava português, mas só um pouquinho. A primeira vez que eu fui pro Brasil, eu não entendia nada, nem falava nenhuma palavra em português. Mas eu fiquei apaixonada pela cultura brasileira, pela língua e pelas pessoas. Depois dessa viagem, eu voltei para os Estados Unidos e eu comecei na faculdade a estudar português. Depois de 1 ano de estudos na faculdade, eu voltei para o Brasil e eu coloquei meus estudos em prática. Eu conseguia conversar com as pessoas, mas eu precisava de ajuda com vocabulário. Eu, pessoalmente, não gostava de depender dos outros para traduzir tudo para mim. E quando eu conheci meu marido nessa segunda viagem, esse foi mais um motivo para mim, porque ele não falava nada em inglês. Eu já estudei francês por 6 anos e eu também estudei espanhol. Mas eu não tinha motivação para continuar com essas línguas e para pegar a fluência igual que eu tinha com português. Então, se você tiver muita vontade de aprender uma língua e motivação, você vai conseguir. O que vocês acham da minha história? Deixe um comentário aí embaixo. Isso enche o peito de orgulho, porque mostra como o Brasil desperta algo genuíno nas pessoas. Não é só a língua, é o sentimento, a conexão humana que transforma interesse em paixão verdadeira. Uma estrangeira defende o uso da bandeira do Brasil ao representar o português, explicando que a maioria dos falantes está aqui e que a língua evolui naturalmente com o tempo. Boa tarde, vi agora um vídeo seu onde fala a língua de vários países. Acontece que Portugal é a língua mãe do português e não o Brasil, como você apresenta no vídeo onde expõe a bandeira brasileira no lugar da bandeira portuguesa. Isso, além de ser um insulto a Portugal, demonstra também falta de cultura, apesar de ter conhecimento da língua. Bom, começando pelo fato que é mais de 80%, ou seja, a maioria de todos os lusófonos, ou seja, falantes de português que moram no planeta Terra, moram onde? No Brasil. Segunda coisa, você já viu as diferenças da língua portuguesa em Portugal e no Brasil? Sem falar das diferenças de vocabulário e sotaque que muitos brasileiros nem entendem quando vão para Portugal, tem também muitas diferenças gramaticais. Na minha humilde opinião de linguista e professora de línguas estrangeiras, as diferenças entre português do Brasil e português de Portugal são até maiores do que diferenças de inglês britânico para o inglês americano. E deixa eu também te lembrar de uma coisa. Será que português apareceu do nada assim em Portugal? Não, um belo dia português, espanhol, italiano, romeno e francês e mais outras línguas românicas eram todas língua latina. Oxi, então bora logo colocar a bandeira do Império Romano em vez da bandeira da França e da Itália. O que você acha? O que aconteceu um dia com o latim vulgar era mais ou menos a mesma coisa que está acontecendo com o português no Brasil. A língua está mudando, se adaptando e se afastando cada vez mais da língua original, no nosso caso português de Portugal. Então eu pessoalmente acredito que um dia, daqui a uns anos ou séculos, no Brasil não vão mais falar português, mas sim brasileiro. Essa questão nem é sobre o futuro de português, mas sim sobre o presente. E eu, como uma pessoa que aprendeu português, só tinha contato com português brasileiro, eu nem entendo português de Portugal, eu não sei as gírias de Portugal, nunca nem visitei Portugal, gente. E presta atenção, eu não tô ofendendo nem Portugal, nem a língua de lá, mas eu, Kátia Penova, escolhi aprender português do Brasil, então eu vou colocar a bandeira que eu quiser, já que eu sou uma pessoa livre, e recomendo pra vocês fazerem a mesma coisa. Qualquer coisa pra defender o Brasil é só me chamar, viu? E desejo pra todo mundo criticar menos o seu próximo. Gratidão. Isso é poderoso, porque valoriza o Brasil como protagonista cultural no mundo. A língua vive nas pessoas, e ver alguém de fora reconhecer nossa força mostra o tamanho da nossa influência global. Um estrangeiro fala das belezas naturais, da liberdade e do calor humano do Brasil, mas também comenta sobre trânsito, atrasos e certa desorganização do dia a dia. 3 coisas que a gente ama e odeia no Brasil. A primeira coisa que a gente ama no Brasil, a natureza.
praia vazia, esse vento, esse mar, cachoeiras. Parece até cenário de filme. Die Natur hier ist unglaublich schön. Segunda coisa, a sensação de liberdade. Andar descalço, treinar na praia, trabalhar com essa vista. Isso a gente não troca por nada. Am Strand fühle ich mich frei. Terceira coisa, as pessoas. No Brasil você chega sozinho. 5 minutos depois você já tá comendo, rindo e ouvindo a história de vida inteira de alguma outra pessoa. Ich liebe die Menschen hier in Brasilien. A primeira coisa que a gente odeia, o trânsito e esses quebra-molas infinitos. Überall Stau und Hucke. Essas ruas realmente são uma aventura. Segunda coisa, marcar 1 hora e chegar 2h30. Brasileiro e horário, complicado. In Deutschland ist Unpünktlichkeit ein No-Go. Aqui muito, depois a gente vê, depois a gente resolve. Terceiro, a bagunça e o barulho. A gente ama a energia. Aber manchmal ist es zu viel. Confusão. Até para organizar uma fila. Mas mesmo com tudo isso, o Brasil é o lugar onde a gente mais se sente vivo, cara. Então escreve nos comentários o que você mais ama ou odeia no Brasil. Mesmo com críticas, o que mais marca é que o Brasil faz as pessoas se sentirem vivas. Isso diz muito sobre nossa essência vibrante, onde os defeitos existem, mas nunca apagam o brilho do nosso jeito de viver. Por que eu escolhi fazer o meu intercâmbio no Brasil? Eu queria aprender uma outra língua, então já não ia para algum lugar que falava inglês, né? Eu ia para um lugar que eu já não tinha expectativas. E eu queria um lugar que eu nunca conheci antes, nunca viajei. Então eu já não queria ir para a Europa, porque eu já tinha várias ideias como seria na Europa. E eu queria ir para um lugar que eu não sabia nada sobre. Daí eu fui pesquisando e vi o Brasil. Eu li que vocês são muito extrovertidos, gostam de fazer festa e parece ser um povo legal. Então fui para o Brasil e eu amei. Um gringo questiona o uso do não no final das frases em português, mostrando confusão com essa característica comum na forma brasileira de falar. Eu tenho uma pergunta para os brasileiros. Por que vocês colocam o não no final da frase? Tipo, vocês estão falando uma frase em negação, mas o não tá no final, não tá no começo como geralmente é. Tipo, por que eu tenho que adivinhar que uma frase é em negação? Vou colocar um exemplo assim pra vocês. Tipo, eu pergunto, posso comer esse pedaço de bolo aí? E vocês respondem, pode não. Pode não. Você falou pode, eu já comi. Tipo, você tem que começar com não pode. E acontece ao contrário também. Tipo, pergunto, você vai comer esse pedaço de bolo? E você fala, vou comer não. Tipo, você fala, vou comer e eu já falei, tá, ele vai comer. E no final, não. Tá, então não vai comer. Por que eu tenho que adivinhar? Eu não entendo. O dia que eu realmente entender o português, eu acho que vai ser o dia mais feliz da minha vida. Isso é quase engraçado, porque revela como o nosso jeito de falar é único e cheio de personalidade. O português do Brasil tem ritmo próprio, e essa espontaneidade é parte do charme que encanta e intriga ao mesmo tempo. If you're black, come to Brazil. If you're white, come to Brazil. Are you Asian? Come to Brazil. I don't give a fuck. Yo. You are missing out. What do you like? Do you like men? Come to Brazil. Do you like come to Brazil? You like come to Brazil? You want to come to Brazil? Come to Brazil. Yo. First of all, the gay men here, I don't even know if they, like, the thing is, I be lips. Give me some. Give me now. Amen. 2 then. 10, 50. 2 at a time. Wow, come to Brazil. Um intercambista explica que escolheu o Brasil pelas pessoas acolhedoras, pela natureza incrível, pela cultura rica e pela beleza do idioma português. 4 razões por que eu escolhi o Brasil para fazer intercâmbio.
Primeiro, as pessoas. Vocês são um povo muito alegre. Sempre foi muito divertido de conversar com vocês. E vocês me sejam bem-vindos com o coração aberto, sempre. Muito obrigado por isso. Segunda, a natureza. Nossa, a natureza lá no Brasil é maravilhosa. No Floripa, por exemplo, o mar, as praias, muito, muito linda. Terceira razão, a cultura. A cultura de vocês, cultura de comida ou cultura de festas, é muito legal. Eu gosto de aprender coisas novas todo dia. E por último, seu idioma. O idioma de português é muito interessante e legal de aprender. Quando eu cheguei, eu não sabia nada. Mas com vocês me ajudam, eu aprendi bastante, eu acho. Eu gosto das gírias e eu gosto de aprender mais para ser fluente um dia. Isso reforça uma verdade forte. O Brasil não conquista só pelos olhos, mas pelo coração. A receptividade do povo é um diferencial enorme, capaz de transformar qualquer estrangeiro em alguém que se sente em casa. Uma venezuelana explica que escolheu o Brasil pela oportunidade de recomeçar, destacando a acolhida, as chances de crescimento e a dignidade que encontrou aqui. E por que vocês venezuelanos escolheram logo o Brasil para começar do zero? É mais fácil de entrar? Olha, antes de responder o porquê, é preciso você entender o motivo. A falta de oportunidade, a falta de humanidade, a necessidade. Esse seria um dos principais motivos. Em questões políticas, é um tema muito delicado que eu prefiro nem mencionar nesse vídeo. Agora, porque o Brasil, além dele ter fronteira com a Venezuela, tem sido um dos poucos países que tem nos brindado oportunidades que talvez em outros países a gente não conseguiria. Agora, um fato que muitos de vocês brasileiros desconhecem é que muitos imigrantes venezuelanos que foram para outros países como Peru, Colômbia, Equador, entre outros, infelizmente foram prejudicados por alguns venezuelanos de procedência suspeitosa. Não sei se eu me faço entender. E com isso, eu não quero dizer que aqui no Brasil não tem entrado esse tipo de pessoas. Porque as autoridades brasileiras, assim como o povo brasileiro, têm tido a capacidade de controlar e filtrar esse tipo de pessoas, evitando assim que possam nos prejudicar as pessoas, os venezuelanos que sim estão aqui com o fim de manter a sua dignidade. Agora, graças às oportunidades que o Brasil tem nos proporcionado, muitos de nós venezuelanos temos conquistado casa própria, carro próprio, um bom emprego, um bom cargo, uma boa qualidade de vida. Agora, a questão não é a facilidade da gente entrar no Brasil, a questão é o quão difícil é para qualquer imigrante sair do seu país, poder se adaptar tanto à cultura como idiomas, entre outros. E para finalizar, obrigada, Brasil! Isso é profundo e emocionante porque mostra o Brasil como terra de esperança. Mesmo com desafios, ainda somos vistos como um lugar onde é possível reconstruir a vida com respeito, esforço e novas oportunidades.